me lembro que passei praticamente o ano de 1990 me preparando. Obviamente que a preparação é baseada na programação esta que já vinha explorando o novo desenho do Ministério Público previsto na Constituição de 88. Então, nossa turma, que no ano seguinte, no início do ano seguinte, em 91, fizemos o concurso, foi exatamente baseado na Constituição de 88. A mudança, ela é radical, porque nós passamos, por exemplo, a ter o dever de defender a ordem jurídica, democrática do país, os direitos sociais, coletivos, difusos. Então nós passamos a ser um protetor desses direitos que foram criados pela Constituição de 88, que aliás foram muitos direitos, porque na realidade vínhamos de uma ditadura política militar, cívico-militar, e a sociedade estava com sede de muitos direitos. E esses direitos constaram exatamente do texto constitucional. E partimos para proteger ele, para colocar em execução esses direitos coletivos e sociais. Porque o antes, nós tínhamos um promotor mais em manifestações individuais. E agora, com a Constituição de 88, passamos a ter um Ministério Público mais abrangente, na realidade, com mais visibilidade. Foi a nossa turma de 1991, com ingresso até 92, que implementamos tudo isso que foi desenhado pela Constituição de 88. Tínhamos muito trabalho pela frente, porém com pouca estrutura, mas com muito esforço, com muita dedicação nossa, e eu diria dos meus outros colegas também, nós conseguimos sim dar um pontapé inicial com muita efetividade. Iniciei em Canidé do São Francisco, logo de frente me deparei com uma situação muito complicada no sertão, que é o roubo do gado. E nós estávamos num município, numa comarca, onde é uma comarca que abrangia também o município de Canidé, ou de Canidé, e também de Poço Redondo. E Poço Redondo era o maior município, aliás, é o maior município territorial, né, do estado de Sergipe. E lá era frequente os roubos do gado. E os criminosos do roubo do gado, eles eram tão ousados que roubavam de cara limpa e ainda ameaçava o dono, o proprietário, que ameaçava inclusive de morte caso houvesse a denúncia. Então foi o meu primeiro embate. E aí tivemos que entrar com as ações penais, requerer prisões preventivas, e graças a Deus tínhamos um juiz eficiente à época que atendia os nossos pleitos. Então esse foi o meu primeiro embate, foi no ano de 1991. Em seguida, fui promovido por merecimento para a cidade de Capela, era a comarca de Capela, abrangendo Muribeca, o distrito de Muribeca. E lá realizamos trabalhos na área do consumidor, por exemplo, em Canidé, em Muribeca. Interditamos um matadouro, né? Interdição essa que, inclusive, gerou um novo matadouro, porque beneficiou bastante a população, porque anteriormente, antes da interdição, nós tínhamos um matadouro totalmente irregular, no abate. Isso foi detectado pela inspeção da Vigilância Sanitária, e foi baseado nisso que eu ingressei com a ação civil pública. Em 2001,
também promovido por merecimento, venho para Aracaju, comarca de Aracaju. Na comarca de Aracaju, inicialmente vim para a Promotoria do Consumidor, posteriormente Serviço de Relevância Pública, mas exerci uma função de coordenador, o promotor do núcleo das atividades cíveis e criminais. Hoje é centro de apoio, na época era núcleo. E neste núcleo, eu tive uma participação muito ativa nas ações civis públicas em desfavor para o fechamento dos caça-níqueis no estado de Sergipe, com repercussão nacional. A imprensa também explorou muito essa situação. Qual foi a minha participação? Eu, como promotor do núcleo, fui eu quem fiz toda a pesquisa do material sobre os caça-níqueis, as posições jurisprudenciais do país sobre os caça-níqueis e os órgãos de execução, que era o consumidor, exercido pela dinâmica promotora doutora Elza Missano. Doutora Elza Missano, com esse material, juntamente com a doutora Lilian, ingressaram com uma ação civil pública para o fechamento dos caça-níqueis. Subscreveram também essa peça o coordenador geral, na época, doutor Hirohito, doutora Cristina Mendonça também subscreveu, porque era uma situação muito complicada, porque nós estávamos trabalhando com pessoas perigosas, era um crime organizado, entendeu? Então, com muita luta, isso aconteceu nos idos de 2001, a 2003. Ao final, ou no desenrolar da ação, muitas entrevistas, muita polêmica, ao final ficou a promotora, que era a autora da ação, a doutora Elza Missano, mas eu, como tinha mais tempo disponível, então quem dava as entrevistas, quem ia despachar com os magistrados, desembargador, juiz, a doutora Elza também acompanhava, que era a autora da ação. Então tivemos uma participação muito ativa, embora eu, como promotor apenas do núcleo, a princípio era apenas o que pesquisei o material, mas ao final não, no desenrolar de 2001 e 2013 eu estive na linha de frente. E por que esse caça-níquel? Caça-níquel é um jogo de azar. Na verdade, o jogo do bicho estava em decadência do ponto de vista financeiro e os caça-níqueis passou a ser um braço do jogo do bicho. E vocês sabem muito bem que o jogo do bicho tem o crime organizado. Ainda na Curadoria da Infância e da Adolescência, na cidade de Capela, especificamente, Muribeca também, nós colocamos em prática a obrigatoriedade dos pais em colocar seus filhos nas escolas, aqueles de criança de 7 até 14 anos, a adolescência. Então, o ensino básico, a Constituição Federal impõe que a família, a sociedade, o Estado fornecendo as vagas, que coloque seus filhos nas escolas, sob pena de que, não o fazendo, pode inclusive responder pelo crime de abandono intelectual, o artigo 246 do Código Penal. E eu fiz uma ampla campanha sobre isso. Eu ia às escolas fazer campanha, inclusive até nos povoados de Capela. E fiz até quando fiquei em Capela, eu fiz uns 3 anos recenseamento envolvendo os professores do município e servidores da educação. E foi importante o recenseamento para quê? Primeiro, para saber
quem estava fora de sala de aula, para a gente monitorar a matrícula. E segundo, eu mostrei para os professores que eles estavam fazendo também em benefício até do salário deles, porque não sei se ainda o método é o mesmo, mas na época os estados e municípios recebiam verbas do Ministério da Educação baseado no número de matrículas. Então eu, para incentivar e envolver os professores, eu incentivava mostrando essa outra parte. A repercussão foi tão grande desse projeto que quando o doutor Orlando, o colega Orlando, assumiu a coordenadoria do núcleo da educação aqui no Estado, ou do Ministério Público, ele fez questão de colocar como meta prioritária da coordenadoria do núcleo. E ele efetivamente, com mais estrutura, obviamente, porque eu era o promotor somente no meu município, eu não tinha atribuições para outros municípios, eu não era coordenador, eu era o promotor na comarca de Capela. E ele não, era um coordenador do núcleo da educação do Ministério Público do Estado de Sergipe. Então, ele procurou fazer divulgações, reuniões, inclusive, bem estruturado, e tinha estatística, enfim, ele fez um bom trabalho e esse trabalho foi originado do nosso trabalho na comarca de Capela. A sensação de dever cumprido, com muito entusiasmo, nunca deixei de ter entusiasmo, até hoje quando falo sobre tudo que realizei. Então, esse legado, ele está registrado e quero crer que tenha também influenciado as novas gerações que ingressaram no MP, porque depois do meu concurso vieram mais 2. E eu, inclusive, fui palestrante em alguns momentos, convidado pela administração superior, para passar tudo isso que eu estou aqui dizendo, para servir de exemplo. E, além disso, o beneficiado maior, ao nosso ver, foi a própria sociedade. Então, isso me deixa realmente muito, muito grato por esse, acho que, legado que deixei, sem dúvida.